Boa tarde. Eu estou criando esse vídeo aqui para poder explicar um pouquinho como que é o WSL no Windows 10, como instalar ele e também como fazer a integração com com o Visual Studio Code. O que eu acho que é muito interessante para poder trabalhar com ele. Você usar uma ideia que é extremamente leve. O Visual Studio Code é muito leve comparado a outras como sei lá, o PyCharm, que é pesado, o Anaconda, o Spider, que já é pesado se você estiver trabalhando com Python, o Qt, que nem se fala, o Visual Studio Code, que é uma eternidade para trabalhar e gasta muitos recursos, etc. E também você vai ter a vantagem de você utilizar um subsistema Linux para o Windows, que no caso é o WSL. Windows Subsystem for Linux, acho, alguma coisa assim. O que é muito interessante por vários motivos. A primeira coisa é que você pode separar o ambiente do Windows do ambiente do Linux. Você não vai estar trabalhando com o Windows em si. Quando você instala um programa em Windows, o programa que fica a cargo de apagar os pacotes, as coisas que ele está fazendo. E ele não, nem sempre apaga tudo. Ele deixa algum processo solto, um registro aleatório modificado, e acaba que você vai onerando o computador vai ficando cada vez mais lento. Sem contar que você vai estar abrindo um monte de processo quando você abre a inicialização de um programa, que sendo que você nem queria, que você só precisa usar uma vez, ou esse tipo de coisa. No Linux ele é bem mais organizado para atingir performance, e além do mais, se você tiver com problema com aquele programa, você simplesmente ou apaga ele, e se não resolver de não apagar, você apaga a distro inteira e depois só cria de novo, não tem problema, você vai estar fazendo uma separação. É melhor ainda se você estiver usando o Docker. Uh, e, o, e muitas das coisas que eu estiver falando assim, usando o WSL em si, se você estiver usando o Docker, você também vai ter as mesmas vantagens, só que a configuração no VS Code é diferente. Eu não vou entrar em processo, mas vendo mais ou menos como que eu fiz, você pode talvez tentar e utilizar. Outra coisa é que a questão dos programas. Geralmente em ambiente de desenvolvimento, os programas geralmente são feitos para Linux, para rodar em Linux, por vários motivos. Questão de performance, como eu já falei, o Windows ele onera muito a questão da tela e acaba que às vezes você não precisa disso, você precisa de um servidor online. Se você precisa de um servidor, você não precisa da parte gráfica, você não precisa de estar funcionando esse tipo de coisa, você só instala a parte sem a parte gráfica, sem nada, ele limpo mais simples possível, apenas com as questões de segurança e o programa que você estiver rodando, e pronto, ele vai funcionar. A segunda coisa é porque o Linux é de graça, então se você vai criar um servidor, não compensa você comprar um Windows para colocar um servidor em um Windows, é caro, então é melhor você usar o próprio Linux. Apesar de que isso está mudando um pouco agora usando a Azure e o próprio Windows ele está vindo com essas ferramentas com Linux, etc. Então modifica um pouquinho, mas a ideia se mantém, principalmente em questões de servidores, ou questão Android, ou Python, ou processamento muito forte, o Linux ele geralmente é a melhor opção. Isso não funciona, claro, se você estiver fazendo um programa com ambiente Windows em mente, como por exemplo programas de escritório, Office, ou qualquer outro tipo de coisa desse tipo, contábil, ou jogos, ou programas de engenharia. Eles geralmente são voltados para o público de usuários de Windows. Então você tem que colocar a parte do Windows bonitinha. Só que dependendo do programa, é interessante que você pode usar o próprio navegador para isso. Se você usa o próprio navegador para isso, você não precisa instalar nenhum programa em Windows, você vai continuar voltando a utilizar o Linux para criar o servidor. Aí o servidor vai te passar para o front-end e o back-end vai estar nele também. Então ainda é um motivo para você utilizar. Se você estiver usando um programa que é feito para pessoas, usuários em Windows utilizar, mas é feito no navegador. Então acaba que ele é transparente ao sistema. Então tanto o Windows quanto o Linux pode utilizar. Então você pode fazer em Linux e ganhar essas vantagens. E outra coisa é que você não vai precisar mais contratar um servidor para testar esse tipo de coisa, ou criar uma máquina virtual que utilizando o VirtualBox, esse tipo de coisa, que é bem mais lento do que o WSL. Vocês vão ver como faz e como é e por quê. Pois bem, a primeira coisa que você tem que fazer é entrar dentro da sua máquina, da sua BIOS e habilitar Hyper-V e Virtualization. Vai escrever aqui como que vocês têm que procurar. Virtualization, acho que é com Z, não tenho certeza, e Hyper-V.
O Hyper-V, não sei se é necessário, mas é bom ativar, que basicamente ele abre a tecnologia de threads para o seu computador, para processadores lógicos virtuais, núcleos lógicos. E isso daqui é a questão da virtualização mesmo, para você deixar habilitar o processador a poder criar máquinas virtuais. Você vai ter que abrir a BIOS para abrir geralmente F2, Delete ou qualquer tecla desse tipo. Você vai ter que olhar antes de iniciar. Na telinha, geralmente embaixo vem para abrir Setup ou para abrir BIOS, alguma coisa do tipo. Aperta e procura nas opções. Aí a opção vai de placa-mãe por placa-mãe. Eu não vou saber. Provavelmente procurem alguma coisa no YouTube para encontrar o tipo de coisa, ou então fuçem até achar. Vocês têm que ativar no mínimo Virtualization. A Hyper-V eu não tenho certeza. Caso vocês não encontrem, tenta fazer esses passos mesmo assim, porque talvez ele, sei lá, já está ativo, não tem essa opção e já é ativo ou qualquer coisa do tipo. Mas tentem procurar primeiro. Pois bem, não tem como eu gravar, porque eu não tenho placa de captura nem esse tipo de coisa, e gravar com o celular é meio complicado. A segunda coisa que a gente vai ter que fazer é abrir o comando, o CMD, com o modo administrador, que é o prompt comando. Simplesmente prompt comando, executar como administrador e pronto, você vai estar aqui. Alternativamente, você pode usar o próprio terminal, mas o terminal eu vou mostrar aqui para frente, o que é o terminal e como que você usa ele. Depois a gente vai ter que abrir isso daqui, que basicamente é o manual de instalação do Windows. Ele tem uma simplificada para caso você esteja usando uma versão superior, mais rápida, que ele instala rapidão, mas se você não estiver usando o beta, provavelmente você vai ter que seguir essa instalação manual, e é o que a gente vai fazer. A primeira coisa, você vai copiar isso daqui e copiar e colar no CMD. Aqui fala que é PowerShell, mas eu prefiro usar o CMD só porque eu não gosto muito do PowerShell. O CMD dele é mais próximo do ambiente Linux do que o PowerShell. Caso você não queira fazer isso daqui, você também pode vir aqui e tentar desinstalar qualquer programa, que quando ele tenta desinstalar a maioria dos programas, ele vai para essa telinha aqui, e você vem aqui em ativar ou desativar recursos e ativa ambientes para Linux. Você ativando esse ambiente para Linux, você vai poder fazer esse mesmo processo aqui. Qualquer um dos dois. Aqui é mais fácil, né? Você simplesmente cola e ele já vai ativar aqui automaticamente. A segunda coisa é que você vai ter que verificar a sua versão do Windows. Você não pode colocar em builds antigas. A gente vai simplesmente escrever sobre aqui, ele vai aparecer sobre o computador. E aqui você pode verificar qual que é a sua versão e qual que é a compilação, ou seja, qual que é a build do seu computador. A minha é 19042. Se você prestar atenção aqui, é 19040. Opa, é 18362 é para a versão x64, a ARM64 é a versão para novos tipos de processadores usado em celular, esse tipo de coisa você ignora, é x64 que você vai utilizar. 18362. 19042, então é superior. Ou se você preferir, aqui ó, a versão 1903, que é a versão 20H2, então ele está superior. Deixa eu só confirmar aqui para o Windows Insider, qual que é a versão? 262. Não estou na última versão, que é a versão beta, então não tem como utilizar isso daqui. A terceira coisa é que você vai ter que ativar o recurso manual. Mesma coisa, copia, cola e aperta Enter. Como eu já fiz aqui, eu não preciso nem ativar. E outra alternativa é você procurar por Virtual Machine Platform aqui, que eu não vou saber exatamente qual que é aqui, mas a ideia está aqui. Pois bem, aqui a plataforma de máquina virtual. Quarta coisa é você baixar um programa. Tem um programinha que você vai baixar, ele é relativamente pequeno. 14 MB. Você vai baixar ele e instalar. Depois que você fizer todas essas etapas, você simplesmente instala. Caso ele não instale, ele fala que deu erro ou fala que é só para subsistema de Linux, pode acontecer disso. Você vai reiniciar o computador, se você fez todas essas etapas que eu comentei, reinicia o computador e quando você reiniciar o computador, ele abre, instala de novo, ele vai instalar tranquilo. Quinta coisa, vim aqui, copia isso daqui, cola
no CMD, você vai transformar todas as suas versões novas em versão 2. Por quê? Porque tem versão 1 e a versão 2. A versão 1 era um computador virtual bem simplesinho que o Windows tinha feito. A versão 2 ele criou o kernel do zero. Ele fez o kernel, todos os esquemas que o Linux fez, mas mais voltado para a Microsoft, para o Windows em si. Então tá bem otimizado, bonitinho. Com exceção de um detalhe, mas aí a gente consegue corrigir, que eu vou mostrar como corrigir para frente. Então, sempre utilize a versão 2. Caso você já tenha instalado alguma coisa e não saiba como resolver, é bem simples, não tem problema. Você primeiro escreve WSL, L, V, que L vai mostrar a lista deles e o V vai mostrar a versão. Pronto, está com a versão 2. Mas caso não estivesse com a versão 2, traço S, coloca o que você estiver trabalhando, no caso o Debian, e aperta o número 2, e ele vai mudar para a versão 2. E a gente pode verificar aqui. Inclusive eu posso até trocar. Eu não vou fazer isso porque senão vai ficar um pouquinho lerdo e não é vantagem. A sexta coisa é você instalar a própria distribuição do Linux se você estiver trabalhando. Existem várias, você pode usar Ubuntu e você pode usar Kali. Eu prefiro usar o Debian. E eu vou mostrar aqui para vocês, vou desinstalar o meu Debian, que eu criei para poder fazer esses testes, para verificar e para fazer funcionar, só para poder configurar tudo bonitinho. E você pode vir aqui na Store e instalar o Debian. Vem aqui, ou Ubuntu, ou qualquer coisa do tipo que você queira instalar. E instala ele normalmente. Ele vai baixar o Debian, não é muito grande, só 77 megas. Instalou, você clica em iniciar, ele vai demorar um tempinho para instalar e pronto, você escreve o nome que tu quer e a senha. Recomendo colocar senhas pequenas porque eu sempre me banano. Pois bem, aqui você já tem o ambiente do Linux instalado, você já tem um WSL, você pode utilizar todas as coisas que já existem no próprio Linux aqui. Inclusive, por exemplo, uma coisa que é para poder verificar os programas que você quer instalar do Debian, você pode vir aqui, apt-get update, e ele vai colocar todos os programas que estão liberados coloca a senha, né, porque você está usando sudo, para instalar nessa versão do Debian, na forma dos pacotes. E pronto, está funcionando bonitinho. Olha, bem interessante, ele vai funcionar, ele já está funcionando como se fosse um Linux. Já pode usar isso daqui como se fosse um Linux normalzinho. Ok. E uma coisa que é interessante, opcional, que você pode instalar, que eu acho interessante de instalar, ao invés de você usar o CMD, você pode usar o terminal. Para instalar o terminal, você simplesmente vai vir aqui na Store e colocar terminal. Quando você instala o terminal, ele vai aparecer essa parte aqui, ó, bonitinho. Ele é um outro terminal que você pode usar guias, que aí você pode abrir, sei lá, instalar várias distribuições. Aqui você instala um Ubuntu, aqui o Debian, aqui você usa, sei lá, algum trabalho que você está trabalhando e o processo tem que ficar fixo, qualquer coisa do tipo. E é bonitinho que você pode fazer isso. Inclusive você pode abrir vários tipos, PowerShell, Prompt Command, Azure, Debian e etc. Eu prefiro usar o CMD. Para você fazer, você tem que vir aqui em configurações, trocar para abrir o padrão em Prompt Command, maximizado e clique em salvar. Pronto, agora ele já está abrindo o Prompt Command bonitinho. Quando você estiver utilizando, ele vai trabalhar com ele em si. Agora vai entrar uma coisa que eu recomendo muito que vocês façam. Por quê? Porque por algum motivo, quando você instala o Windows, acho que talvez o Linux, por algum motivo a internet fica lenta, mais lenta dentro do WSL, porque eu não sei o motivo. O que a gente vai fazer é resetar tudo, resetar as configurações. Se você vir aqui nas opções de adaptador, ele sempre cria esse Ethernet aqui, com as configurações de como que ele vai fazer a comunicação. Porque como que ele faz? Ele comunica com o Linux dentro das pastas, dentro do Linux, porque você vai ter várias pastas. Por exemplo, você vai ter a pasta Home, todas as configurações do Linux em si, que eu vou mostrar com o VS Code melhor para vocês daqui a pouco.
E ele faz essa comunicação com a internet mesmo. Ele faz com que ele cria essa conexão aqui e o Linux ele vai estar comunicando com o seu computador para depois ele comunicar com a internet. E inclusive você pode até ver a senha, o IP para conectar aqui dentro. Você pode vir aqui em IPv4 e ver qual que é o IP que ele está utilizando. Ó, 172.19.44 e essa configuração é ele que faz. Então o Linux ele vê essa conexão aqui e depois essa conexão vai para a internet convencional. Só que por algum motivo ele vem com algumas configurações zoadas e fica lento, mas que lento, que lento. O que você vai fazer? Você vai abrir o prompt comando com o CMD ou terminal como modo administrador, não esquece disso. Executar como administrador e você vai colocar e resetar todas as configurações. Para resetar todas as configurações, basicamente você vai colocar isso daqui. Isso daqui vai apagar, vai desligar todos os WSL que você estiver utilizando. Isso daqui vai resetar as configurações do sockets, etc. Resetar todos os IPs, resetar todas as proxies e depois apagar todas as configurações de DNS. Faça isso, apaga tudo. Eu não vou colocar porque, né? Simplesmente copiar e colar. Para colar, se eu não me engano, você com o botãozinho direito. Acho que no terminal dá para fazer Ctrl V, no CMD não dá, então você teria que fazer o botãozinho direito no CMD. E pronto. Aí depois você vai ter que vir aqui, botão, escrever redefinição de rede. Quando você clicar, você vai clicar em restaurar agora. Aí ele vai falar, o computador vai ser reiniciado em 5 minutos. Depois vai reiniciar ele automaticamente. Pronto. Se tiver lento, se não tiver funcionando, se tiver com a internet muito lenta para você utilizar as coisas, instalar as coisas, faça isso e vai resolver de uma hora para outra. É incrível. É incrível. E outra alternativa, se você estiver achando que está lento ainda, você também pode fazer, só que eu não recomendo, é vir aqui no Defender e desativar a opção do Defender olhar o WSL. Ele não mais vai olhar aqui o WSL. Espera aí que está carregando. Por algum motivo ele está... tá. Proteção de vírus. Vem aqui em gerenciar configurações, exclusões. Você pode prestar atenção até que eu coloquei para fazer o teste, né? Eu vou remover, mas a ideia é o seguinte, você vai vir aqui adicionar uma exclusão em pasta e você vai abrir appdata porcentagem e você vai voltar aqui em appdata local packages e aqui vai ter um monte de pastas. Aqui você vai ter que procurar pela pasta que você estiver trabalhando. No caso é Debian. Se estivesse usando o Ubuntu seria outra coisa. Clica aqui, selecionar a pasta e pronto. Ele vai funcionar. Opa, não achei aqui. Pode ser também que você tenha configurado para os seus arquivos eles serem salvos, os seus aplicativos serem salvos direto no C. Pode ser que você colocou em algum outro lugar. Aqui, alterar onde um novo conteúdo é salvo. Caso esses aplicativos novos estiver instalado em D, aí ele vai estar em um outro lugar. Salvo engano, ele vai estar aqui, ó, em Windows Apps. Só que não sei se você vai conseguir acessar, porque ele não deixa acessar. Mas a ideia é essa. Acho que a ideia é a mesma coisa. Você coloca em Windows Apps, que ele vai travar para tudo. Eu prefiro colocar em Windows C porque o meu computador usa o SSD. O SSD é muito mais rápido que o HD. Você vai ver que isso é importante um pouquinho mais na frente. E opcional, o que é que você pode fazer? Você também tem uma opção, caso você queira apagar aqueles resets de forma mais fácil, ou, opa, tá dando muito problema, estou tendo que reiniciar toda hora, fazer aquele processo toda hora. Você pode criar um programa chamado networkreset.bat e colocar essas informações que eu coloquei aqui, ó, e salvar ele. E toda vez que você abrir isso daqui, ele vai fazer tudo aquilo que eu fiz, só que de forma automática, e inclusive reiniciando o computador. Aqui ele redefine todas as configurações e aqui ele reinicia o computador. Ok. Instalado o WSL, a gente vai ter que começar a configurar o Visual Studio Code. Sim, agora que vai começar a parte do Visual Studio Code, que é a parte interessante. A gente abre o Visual Studio Code aqui.
Aqui vai estar a parte, ele está limpo, eu só mudei algumas configurações básicas, que é só questão de tabulação, que eu prefiro ela ser menorzinha, e a questão de 2 atalhos, então ele está praticamente liso. Você vai vir aqui em extensões. A primeira coisa que você vai instalar, que eu recomendo, é instalar a extensão em português, porque é bem legal, dá para você procurar as coisas mais fácil. Mas se você não tiver, se você preferir colocar em inglês para poder pesquisar, para pesquisar é mais fácil. Então, instala a versão em português se você quiser, é opcional, e depois a WSL. E essa daqui é extremamente importante. Instalou, ele vai pedir para você reiniciar, reinicia e pronto. Quando você reinicia, você vai vir aqui, ó, um botãozinho aqui, ou então você vai escrever Ctrl Shift P e vai abrir a linha de comando. Aqui na linha de comando você pode abrir qualquer coisa que você queira. Todos os comandos que você funciona com botão, ele também vai funcionar aqui. Tem pessoas que preferem aqui. Acho que F1 também abre aqui, é F1 e Ctrl Shift P, qualquer um dos dois. A gente vai procurar por WSL aqui no comando, ou a gente vai clicar aqui. Os dois ele vai fazer a mesma coisa, tá vendo que ele abriu aqui? E aqui tem comece com WSL, abre, que eu acho que deve ser ajuda. Abrir uma nova janela de WSL. Uma WSL usando uma distribuição fixa, porque às vezes você pode instalar mais de uma distribuição. Ou abrir alguma pasta dentro da WSL. A gente vai vir aqui em abrir uma janela nova. Aí quando a gente abrir uma janela nova, ele está conectando ao Linux. O Linux aqui, ó, que a gente tinha instalado, no caso o Debian. Você pode até prestar atenção aqui que ele vai criar Debian. Só que aqui ele não vai abrir nenhuma pasta. A gente vai ter que abrir uma pasta aqui. A gente tem duas opções de abrir a pasta e funcionar bonitinho. A gente pode abrir uma pasta dentro do Windows ou a gente pode abrir uma pasta dentro do Linux. Qual que é a vantagem, qual que é a desvantagem de cada uma das duas? Lembra que a gente está trabalhando com comunicação de rede? Se a gente abrir uma pasta dentro do Linux, o que acontece é que ele vai estar dentro da máquina do Linux, então ele vai estar muito mais rápido comparado se você estiver utilizando uma máquina do Windows. Para arquivos programas e programas pequenos, isso é imperceptível, não tem muito problema. Mas para programas grandes, servidor tipo do Moodle ou esse tipo de coisa, acaba que fica um pouco mais lento. Lembrando que se você tiver com a internet lenta, com aquele problema que eu estava mostrando antes de você resetar, vai ficar bem pior. Então recomendo vocês resetarem e deixarem a internet mais rápida, daquela forma como eu mostrei. Então vamos abrir os dois casos. Quando a gente clica aqui em Open Folder, você pode vir aqui e mostrar local. Quando você mostrar local, você vai abrir as opções do Windows em si. Nesse caso aqui, Dev Tópicos 2, só para dar um exemplo. Quando eu abrir aqui, ó, o que vai acontecer é que eu vou abrir a pasta essa pasta do Tópicos 2. Eu acho que não foi. Ele reiniciou? Oxi. Por algum motivo ele não foi. Ok. Open Folder. Mostrar local. Selecionar pasta. Ele tá... Não foi. Vamos tentar de novo. Selecionar pasta. Será que eu tenho que trocar? Aqui, ó. Perdão, eu fiz uma etapa errada. Quando você abrir aqui, ó, abrir uma pasta e você quiser abrir com WSL, você tem que vir aqui nele e clicar para abrir com WSL aquele folder. Aí ele vai modificar. Agora ele está abrindo com WSL. Se você prestar atenção aqui, ó, quando ele abriu, ó, ele vai abrir MNT, D, Gabri, Desktop, Dev, etc. Se você tiver com esse MNT, é porque está certo. Lembrando, tomem cuidado para não abrir nada, não abrir nenhuma pasta que tenha acento, ou espaço, ou hífen. Não, underline não tem problema, mas hífen geralmente dá pau. Porque ele vai achar que é espaço e vai dar problema. Tanto no Linux quanto no Windows, sempre isso dá problema. Pois bem, ele está aberto aqui a janela do Visual Studio Code localmente, ou seja, no Windows, dentro do Linux. Outra coisa que a gente pode fazer é abrir uma nova janela e a gente pode abrir dentro do próprio WSL. Como que a gente pode fazer? A gente pode abrir todas as pastas que a gente quiser.
Todas, literalmente todas do Debian. Você pode prestar atenção aqui, ó, tem todas as pastas do programa do Linux em si. Tem a parte de init para poder dar boot, você tem var, você tem user, você tem temporário, você tem sistema, tem todas essas configuraçõezinhas aqui que você pode utilizar do jeito que você quiser. Inclusive MNT. O que é MNT? Basicamente é uma pasta que ele vai estar os arquivos de partições do Windows. Os arquivos, no caso, no seu computador, C e D. Se você quiser entrar dentro do Linux por aqui, do Windows por aqui, você pode entrar por D e C, então ele tem uma comunicação bem interessante. Caso você queira entrar do Windows para o Linux, WSL assim também, você escreve dessa forma aqui, executa, né? Você pode colocar isso aqui lá nessa pasta aqui também e ele vai abrir o Debian, e aqui dentro do Debian você pode trabalhar com ele da mesma forma, o que é bem interessante. Pois bem, aqui a gente tem as duas opções. WSL, dentro do WSL, abrindo a parte do Windows, você pode prestar atenção que está aqui, e aqui WSL abrindo a parte do próprio Linux. Ok, primeira coisa, eu vou trabalhar nisso daqui só para ter um controle melhor, mas você pode trabalhar das duas formas. Caso você for trabalhar aqui, eu recomendo você trabalhar em Home e o seu nome. Motivo é simples, porque aqui é como se fosse uma pasta de seus documentos. Cria uma nova pasta aqui, que trabalha aqui, ele vai estar mais rápido se você estiver trabalhando com coisas pequenas, que não eu tinha explicado anteriormente. Mas se você quiser trabalhar aqui também não tem problema. Ele vai funcionar do mesmo jeito. Ele só vai estar lento por dois motivos. Primeiro que ele vai estar em rede. Segundo que o sistema de arquivos do Linux é diferente do sistema de arquivo do Windows. Então toda vez que você estiver passando um arquivo para o outro, ele vai ter que ficar transformando um arquivo para o outro. Então ele vai ficar um pouquinho mais lento por causa disso. Mas a ideia é a mesma. Pois bem, aqui toda vez que você clica aqui em abrir novo terminal, ele vai abrir um terminal do Bash aqui, que basicamente é abrir um terminalzinho desse daqui. Uma coisa que eu recomendo, todo programa que você for instalar, não usa esse daqui. Por quê? Porque esse usuário aqui, esse terminal aqui, ele vai estar usando um outro tipo de usuário. Aqui está escrito que você está usando o Gabriel, mas por algum motivo, toda vez que você vai instalar, ele não instala na pasta Home, esse tipo de coisa. Ele vai instalar sempre para todos os usuários. E acaba que às vezes em alguns programas isso dá problema. E acaba que sua extensão não funciona. Eu não sei o motivo, mas o problema acontece, é isso. E aqui você pode utilizar o terminal para utilizar como se fosse o Linux mesmo. Você pode usar, fazer pastas e trabalhar e rodar como se fosse o Linux mesmo bonitinho. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, mas eu vou criar mais alguns vídeos fazendo ele funcionar em Python e funcionar ele em G++, o GCC também, com o Google Teste. Só para mostrar como que a ferramenta é poderosa e é interessante. Aqui é só mesmo para instalar, configurar e poder utilizar e trabalhar assim. Se você for mexer, por exemplo, criar um novo arquivo aqui, ele também vai funcionar. E o arquivo ele vai estar criado aqui também. Só para mostrar aqui para vocês. Pronto, o arquivo está criado aqui bonitinho. Pois bem, encerrando aqui, já volto logo mais.